Em 138 a.C., o povoado indígena que viria a tornar-se na atual cidade de Lisboa é ocupado pelas tropas romanas chefiadas por Décimo Júnio Bruto, que o transforma num importante centro de apoio à conquista da faixa atlântica da península. Para trás, ficavam décadas de uma guerra cruel com os povos ibéricos, nomeadamente com os lusitanos, quase completamente vencidos após o assassinato de Viriato, o seu líder carismático. Lisboa era já então um local habitado de forma sistemática desde a Idade do Ferro, contribuindo para isso as excelentes condições naturais e a localização propícia às atividades marítimas. O domínio romano transforma e refina-lhe o nome. Com Júlio César passa a ser designada como Felicitas Julia Olicipo, e durante o século I a sua importância será crescente, conduzindo à sua promoção a um novo estatuto. Torna-se então um município de cidadãos romanos, sede de um vasto território que se estendia de Torres Vedras e Alenquer até à Arrábida. A cidade, que então ocupava apenas as encostas da colina do Castelo, estendia-se até à zona ribeirinha localizada aproximadamente onde hoje existe a Casa dos Bicos, e um esteio do Tejo penetrava profundamente na zona da Baixa Pombalina até à atual Praça da Figueira, transformando toda a Baixa numa vasta praia fluvial. O hábito romano de localizar as necrópoles no exterior das cidades ajuda a perceber até onde se estenderia a Lisboa desse tempo. Assim, enquanto a necrópole encontrada no subsolo da Praça da Figueira define o limite norte da cidade, uma outra, encontrada perto do Campo de Santa Clara, parece permitir concluir que a nascente, o limite da urbe terá estado localizado na zona das Portas do Sol, onde os panos de muralha medieval ainda hoje visíveis serão provavelmente a permanência desse limite. No lado oposto, as águas do rio limitavam naturalmente a expansão da cidade. Organicamente, a cidade surge dividida em duas áreas fundamentais. Uma área administrativa, religiosa, lúdica e comercial, localizada nas encostas da colina do Castelo, e uma outra de natureza industrial, instalada na zona ribeirinha. O centro nevrálgico da cidade, o Fórum, estaria localizado na plataforma onde hoje se encontra a sede de Lisboa e a Igreja de Santo António. E seria a partir daí que toda a estrutura urbana se articularia naquela que era a lógica de ordenamento da cidade romana. Todavia, e apesar de uma vivência de mais de 5 séculos, não são muitos os vestígios materiais da cidade romana que chegaram aos nossos dias. A ocupação intensa e sucessiva transformaram o espaço e destruíram ou reaproveitaram muitos dos materiais, ocultando a cidade romana que, curiosamente, só após o grande terremoto de 1755, começou lentamente a regressar à luz do dia. O mais significativo dos vestígios da cidade romana que chegaram aos nossos dias é, sem dúvida, o Teatro de Olisipo. Construído na primeira metade do século I, com capacidade para acolher entre 3 e 5 mil espectadores, foi sujeito a significativa remodelação decorativa no ano 57, custeada por um bem-sucedido liberto, de nome Caio Zeios Primos, cujo nome ficou perpetuado nos mármores do edifício. Abandonado como espaço cênico no século IV, foi primeiro reaproveitado para uso privado e depois esquecido, permanecendo soterrado até 1798, ano em que as suas ruínas voltaram à luz do dia, no âmbito do processo de reconstrução da cidade após o terremoto. Iniciado o estudo sistemático do local a partir de 1964, a área do teatro continua hoje a ser alvo de estudo e escavação arqueológica, tendo sido criado num edifício contíguo um museu que acolhe parte do seu espólio. Também no claustro da Sé de Lisboa é possível encontrar rastros da ocupação da cidade no período romano. Trabalhos arqueológicos iniciados em 1990 trouxeram à superfície um interessante conjunto de estruturas, nomeadamente muros de lojas, habitações e ainda uma via lajeada do século I, que com a origem na zona ribeirinha subia a colina em direção ao teatro. Interessante neste, como noutros casos, a convivência de vestígios de diversas épocas, várias Lisboas, aparentemente sobrepostas de forma caótica, ilustrando a dinâmica que o homem imprime na ocupação dos espaços.
Bem próximo da saída do Largo da Madalena, onde se crê que tenha existido um templo dedicado a Cibele, um outro vestígio chama a atenção do visitante mais atento. No edifício situado na ligação da Travessa das Pedras Negras com a Rua do Almada, 4 lápides adornam uma fachada. Descobertas em 1749, a quando dos trabalhos de construção do edifício, foram classificadas como Monumento Nacional em 1910. 3 dessas lápides têm caráter religioso, sendo 2 dedicadas a Cibele e uma terceira dedicada a Mercúrio. A lápide de maior dimensão é provavelmente uma peça de caráter honorífico e seria parte do pedestal de uma estátua. Desprotegidas e quase anónimas, permanecem hoje como testemunho singelo de uma realidade com quase 20 séculos. À semelhança de outras cidades romanas, também Olisipo possuía o seu conjunto de termas públicas, as designadas Termas dos Cássios. Identificadas no século XVIII, no decurso de trabalhos de construção do belíssimo Palácio do Correio-Mor, só entre 1991 e 1994 foi possível colocar a descoberto parte da sua estrutura. Uma epígrafe descoberta no local permite saber que o edifício romano foi construído no ano 49 e alvo de profunda remodelação em 336. Sob uma das mais movimentadas ruas da Baixa Lisboeta, encontra-se um outro marco deste período, as Galerias Romanas da Rua da Prata. Postas também a descoberto, na sequência do terremoto de 1755, motivaram vivo debate sobre a sua finalidade. Inicialmente tidas como parte de um complexo termal, são hoje quase unanimemente reconhecidas como os restos de um criptopórtico, ou seja, de uma estrutura que serviu de suporte a um edifício ou a uma estrutura portuária. A arquitetura e as técnicas de construção levam a supor tratar-se de estrutura da época do Imperador Augusto. Permanentemente inundadas, abrem ao público apenas uma vez por ano, suscitando grande interesse e curiosidade por parte daqueles que as visitam. Reconhecida como a capital marítima da Lusitânia, Olisipo tinha parte significativa da sua economia baseada numa importante atividade comercial e industrial, sendo bem conhecido o papel desempenhado pela produção de conservas e molhos de peixe muito apreciados no mundo romano. Os testemunhos desta atividade encontram-se um pouco por toda a zona da Baixa, designadamente na Rua Augusta e na Casa dos Vinhos. Mas o mais importante conjunto destes vestígios é o que se encontra sob o atual edifício sede do Milénio BCP, no que é conhecido como o núcleo arqueológico da Rua dos Correios. Do período romano destaca-se um primeiro nível de ocupação em que o local foi utilizado como depósito. Todavia, em data posterior, o local viria a acolher uma importante estrutura industrial com um considerável número de setárias e também os restos de uma requintada habitação do século III, com peristilo e mosaicos policromados. O espólio recolhido é muito abundante, sobretudo o cerâmico, com particular destaque pelo seu bom estado de conservação para as ânforas e para as sigiladas. Para o fim deste curto trajeto pelo passado da cidade, referência àquele que terá sido o maior edifício público de Olisipo, o Circo. Na verdade, quem hoje passa pela histórica Praça do Rocio dificilmente suspeitará que sob os seus pés, a cerca de 6 metros de profundidade, se encontram os restos da pista onde, perante entusiásticas assistências, se realizaram renhidas corridas de carros puxados por cavalos. Apesar da sua dimensão e significado, a sua existência, embora admitida, era desconhecida até 1994, ano em que, durante trabalhos realizados pelo Metropolitano de Lisboa, foram identificados os restos desta estrutura datada da segunda metade do século III. As alterações de hábitos impostas pela afirmação do cristianismo e o declínio económico e político do Império viriam, contudo, a impor uma nova realidade que conduziu ao abandono de alguns dos espaços públicos. Cidade periférica, fortemente dependente das relações comerciais com o exterior, a Lisboa romana mergulhou numa progressiva agonia.
Ocupada sucessivamente por suevos e visigodos, são estes quem governará o seu destino até 714, ano em que cai nas mãos de um novo poder vindo do sul. Em breve, por toda a cidade, serão ouvidos os ecos do chamamento dos Muazzin. Mas essa já é uma outra história. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا